Você.com Itaciana. Oferecimento Ourótica, há mais de 30 anos no mercado. Douracer, serviços de limpeza e conservação. E BitPoint, entre no mercado com o pé direito. BitPoint, tecnologia e treinamento. Olá, bom dia. Estamos aqui novamente, junto com você, aí na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Bom dia para você e muito obrigada por você estar aqui junto conosco no Você.com Itaciana. Mas para início das nossas atividades hoje aqui no programa, nós vamos estar mostrando para vocês o sorteio que nós fizemos no sábado passado, sorteando um óculos para a Sueli Lopes, que nós vamos estar vendo agora aqui na nossa tela. Lá está a Sueli provando, experimentando, escolhendo o que melhor fica para ela lá na Ótica Ourótica, que é uma ótica que tem belíssimos modelos de óculos super moderno para você no verão, para você, para qualquer atividade que você esteja fazendo, nas suas viagens, nos passeios, onde quer que você vá, você vai estar bem apresentada com o óculos da Ourótica. Portanto, nós estamos vendo a Sueli, que foi sorteada no programa passado com o óculos da Ourótica. Parabéns para a Sueli e muito obrigada, Ourótica, por estar nos ofertando mais um óculos para ser sorteado para os nossos telespectadores. E hoje nós vamos estar apresentando as 8 aulas de Pilates para ser sorteada no próximo sábado. Portanto, você que quer ficar em forma, que quer relaxar, que quer participar de 8 aulas ofertadas pelo Espaço Flex lá do Pilates, ligue 3411-6910 para concorrer a esse sorteio. E no final do programa, nós vamos estar apresentando o Dia da Beleza. A Cleia, que foi contemplada pelo Dia da Beleza, vai estar aparecendo no antes e o depois. Portanto, não saia daí, Cleia, não saia daí você, mulher, que quer ver como que ficou a Cleia, como que ficou o antes e o depois. Portanto, no final do programa, nós vamos estar apresentando o Dia da Beleza aqui no Você.com. Mas hoje nós estamos assim, bastante consternados, bastante triste. O Brasil inteiro está de luto. Mais de 4.000 pessoas compareceram no enterro das vítimas do massacre no Rio de Janeiro. É impossível até de compreendermos situações desse fato. O Brasil inteiro está de luto, a incompreensão por tal fato é geral. E nós perguntamos: o que levaria uma pessoa a cometer esta barbárie? E se falando ainda de uma pessoa tão jovem como esse cidadão, esse sujeito que praticou esse ato tão assim cruel, ceifando a vida de pessoas que estavam começando ainda a viver em plena adolescência. O que leva uma pessoa a cometer esse tipo de comportamento? É isso que nós vamos estar discutindo hoje aqui com o psicólogo Luiz Tadeu Martins de Oliveira, ele que é psicólogo clínico e professor universitário da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Bom dia, professor, muito obrigada por o senhor estar vindo aqui hoje no nosso programa. Bom dia, agradeço o convite. Muito obrigada. Mas nós vamos estar vendo o que ocorreu lá no Rio de Janeiro, numa matéria agora, para depois fazermos a análise de tal fato. Um cinegrafista amador publicou no YouTube imagens de verdadeiro pânico. Estudantes saem correndo de dentro da escola para fugir do atirador Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos. Nas imagens, meninos e meninas aparecem ensanguentados, provavelmente por terem sido feridos pelo atirador. As imagens são chocantes.
O vídeo teria sido gravado na hora em que policiais entram na escola. Neste momento, vizinhos da escola socorrem alunos feridos que saem e ficam na calçada da rua sem saber o que fazer. Em outro momento, moradores e pais vão para a frente da escola para saber o que está acontecendo. Aos poucos, depois do massacre, as pessoas começam a entrar na escola em busca de informação e principalmente para saber se o filho ou a filha estão bem. Os alunos saem rastejando na tentativa de se proteger do assassino. Desesperadas, as crianças correm pelos corredores e descem as escadas que dão acesso à saída da escola. Pelas imagens é possível ver que pelo menos 2 garotos foram atingidos pelos disparos e correm com a mão no ombro no local do ferimento. A última a deixar a sala é a professora. Bom, como nós vimos, professor, é bastante complicada a situação, traumática para quem vivenciou e para quem certamente cometeu. O que leva uma pessoa a cometer esse tipo de comportamento? Bom dia e muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tassiana, para responder essa pergunta, é necessário que a gente levantasse uma série de fatores dessa pessoa que cometeu esse ato, porque nós teríamos que pensar toda a infância dela, o contexto familiar, a escolaridade, o nível de escolaridade. Me parece que na reportagem colocaram bullying, que ele também sofreu os processos de bullying. Então, assim, é uma série de elementos que vão se avolumando, que foram sendo agregados na vida dessa pessoa e provavelmente ele não tinha uma estrutura interior, emocional e cognitiva explicativa para dar conta da própria realidade. E me parece que ele escolheu um conjunto de crenças e pensamentos que para ele utilizou com uma compensação dessa dor e que justificou esse ato impensado. Então é bem complexo a gente procurar entender. Né? E, professor, essa questão do trauma, quais são as consequências de um trauma, como nós vimos, pode chegar desta forma. Mas as pessoas, às vezes, o mesmo indivíduo que sofre tipos de determinadas situações ao longo da sua vida tem uma reação. Exatamente. Outro indivíduo tem outro tipo de reação. Por que ocorre isso? Qual que é a diferença de indivíduo para indivíduo que passa por determinadas situações e uma chega num ato desse e a outra reage de uma forma bem mais favorável? É porque assim, existe uma função cognitiva que é chamada percepção. Ela faz parte das funções mentais superiores. Percepção, para que o público entenda, é a sua capacidade de interpretar a realidade. É o nome que você dá para as coisas, é o significado que você dá para as coisas. Por isso que o mesmo fato, o mesmo evento, ele é interpretado diferentemente por diversas pessoas. Então essa capacidade de interpretar a realidade, ela é construída pela história de vida, experiências do passado, família, afetividade, escola. Então a diferença de interpretação é que gera a possibilidade não de uma pessoa progredir para o trauma e outra não. Seria então uma questão de duas situações, a biológica e a emocional? Sempre biológica, afetiva, cognitiva, crenças que ela foi sendo educada, acreditando. Uma fé religiosa também ajuda muito para que as pessoas aprendam a dar conta da realidade. Enfim, em síntese, nós temos que ir nos construindo uma série de elementos para dar conta da realidade. Sabe? Eu gostaria de perguntar o seguinte, porque nós sabemos que vários educadores profissionais estão ligados agora aqui na tela, pais, né? Quando eu falo educadores, eu não estou falando só aquele educador formal da escola, mas nós, enquanto pais, também estamos atentos com esse acontecimento e atentos aqui no programa também. De que forma, portanto, eu gostaria que o senhor esclarecesse para todos nós, se detecta algum distúrbio de comportamento e de que forma a gente pode evitar esse tipo de comportamento? Então, o trauma,
Como que um acontecimento do mundo lá fora, por exemplo, de uma situação até corriqueira de trânsito, consigo próprio com outro, pode se transformando em trauma. O trauma, a palavra trauma, ela quer dizer o quê? Ameaça, cisão. Você se sente ameaçado quando a sua capacidade, por exemplo, de explicar uma situação, quando a sua capacidade emocional, ela se torna ameaçada para lidar com aquela situação. Quando a sua estrutura vai sendo ameaçada, você se sente assim impotente, está se constituindo trauma. Sintomas que vão aparecendo, por exemplo, cognitivos, perda de memória, déficit de atenção, confusão mental, o indivíduo fica sem saber o que fazer da vida, não se satisfaz em nenhuma situação, revivências do evento por intermédio de sonhos, pesadelos, alucinações muitas vezes. Então, assim, uma série de sintomas cognitivos, afetivos, de dificuldade de relações interpessoais. O indivíduo vai sendo prejudicado, comprometido na sua vida. Então, são sintomas que vão aparecendo e vão aparecendo. Assim, então, de acordo, assim, com o educador que está lá, que acompanha, sim, né, sim. uma criança na escola, desde a educação infantil, exatamente. Né, dá para ir prestando atenção, tendo um olhar diferenciado, exato. Né? Um olhar diferenciado para essa criança, para que essa criança não venha, né, a sofrer mais tarde ou tomar atitudes tão drásticas. Os educadores, principalmente as escolas da rede municipal e estadual, eles têm um laboratório muito rico nas mãos, sim, nesse aspecto. Tem que prestar atenção se um aluno que está muito sozinho no canto, lá no fundo da sala, quieto, não participa, ou por outro lado, um aluno irrequieto que não para, nenhum nem outro. Nós temos que ficar sempre observando o contexto, esse aluno, se ele participa, se ele conversa, se ele se emociona, se ele fala. Tá. Sabe? Então, muito bem. Por aí. Nós estaremos voltando daqui a pouco, vamos para um breve intervalo, não saia daí porque o assunto está muito interessante e nós vamos explorar mais um pouquinho aqui o professor Tadeu. Não saia daí, nós já voltamos e vamos voltar também apresentando o Dia da Beleza. Não saia daí, já voltamos.